Oi, oi. Tá muito frio. Tá muito frio. Hoje resolveu fazer um frio assim, agora de noite, brabo, brabo mesmo. Finalzinho de tarde foi daquele vermelho, não foi nem rosado, não, foi vermelho. E o pessoal tá achando até que de repente vai ter geada na madrugada. Ai, é difícil. Mas vamos lá. Gente, já viram? 8 de paus, de novo, outra vez, novamente. É, eu acho ótimo isso, porque é sinal de duas coisas. A primeira, a gente pode pensar que a gente está vivendo um momento em que o universo está mandando vários sinais para a gente. A gente tem que ficar com os olhos bem abertos, prestar muita atenção, para a gente não deixar que esses sinais se percam pelo meio do caminho. E a segunda coisa é que a gente, provavelmente, eu pelo menos eu tô me sentindo assim, a gente tem uma dose de energia extra. A gente tá muito energizado. Hoje eu tô falando no hoje de vocês, tá? São 25 minutos da madrugada. Ontem eu assim, nossa, eu trabalhei muito, 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 muito. Iniciei o dia fazendo consulta, depois arrumei casa, limpei casa, nossa, eu fiz muita coisa. Molhei minhas plantinhas, foi uma coisa atrás da outra, assim, direto. E quando eu terminei, que devia ser tipo umas 6 horas, eu ainda tava no maior pique e aí resolvi sair e encontrar, enfim, com os amigos e conversar. Então, assim, cheguei agora e continuo no maior pique. Não sei como vou fazer para dormir. Então, gente, essa energia que o 8 de paus traz pra gente, ela é muito legal, porque a gente pode direcionar para coisas realmente construtivas. Eu costumo dizer assim, se a gente não usa a energia que a gente tem disponível para algo construtivo, se a gente não tem um foco para isso, o que vai acabar acontecendo é que a gente vai ficar ansioso e não vai fazer nada. Então é muito importante, a gente costuma falar muito da falta de energia, a pessoa está com pouca energia, mas energia demais também, quando ela não é canalizada, também não é uma coisa legal. Então vamos canalizar nossa energia. Eu posso começar falando, na verdade eu poderia falar horas aqui, mas eu não vou fazer isso. Esse encontro com amigos hoje foi realmente o prenúncio desse 8 de paus. A gente conversou sobre uma série de coisas, algumas dessas coisas bem práticas, coisas que têm a ver com trabalho, com grana, com casa. As sincronicidades já começaram a acontecer aí. Vamos ver o que vem pela frente. Vamos ver se a coisa se encaminha como realmente parece que está se encaminhando. E a gente também conversou sobre várias questões espirituais. E foi interessante porque assim, eu e uma amiga especificamente, a gente fez um resgate de uma série de eventos que já aconteceram na nossa vida e que foram assim muito marcantes na época. Alguns a gente vem trazendo no decorrer dos anos, vem trabalhando em cima deles, tentando descobrir mais coisas, tentando trabalhar a gente mesmo em cima disso, mas outros eles ficaram pelo meio do caminho, eles meio que se perderam. E foi bem interessante porque foi muito sincrônico. Uma contava uma coisa e a outra falava, nossa, mas comigo aconteceu um negócio parecido. E vice-versa. Então a gente percebeu que existem coisas do nosso caminho espiritual que provavelmente essas coisas vão retornar para a nossa vida de uma forma
que vai encaixar. Aí eu lembro da teia que eu estava explicando para vocês ontem. A sincronicidade, ela também tem muito a ver com essa questão da teia, porque se tudo está interligado, a sincronicidade, o que ela vai fazer é mostrar pra gente toda essa teia, essas pequenas ligações de uma forma mais ampla. Então a gente consegue enxergar essa visão, ter essa visão mais clara pra gente. A gente vai olhar e vai falar, olha, então isso tá ligado àquilo, que tá ligado àquilo. E isso é muito legal. Uma outra coisa interessante também. Ai, gente, espera aí que apareceu uma coisinha aqui no computador. Pronto, desapareceu. Outra coisa que também é muito legal é a gente tentar fazer um apanhado, é quase que uma recapitulação. A gente começar a fazer um apanhado de coisas, e eu vou falar especificamente da parte espiritual, inclusive porque é o 8 de paus, e o naipe de paus ele eventualmente fala de questões espirituais, e porque a gente está num domingo. E no domingo a gente faz o que? Autoconhecimento, trabalho interior. Então, também a gente pode encarar aí a espiritualidade não no sentido da manifestação espiritual religiosa ou algo assim, mas o espiritual no sentido da nossa essência do ser, que a gente hoje no domingo tem a possibilidade de trabalhar, tá? E o que acontece? Vou começar a falar sobre um dos temas que surgiram na nossa conversa. A gente fala muito de missão. A gente fala, a gente tem uma missão, qual será a minha missão? Eu tenho que cumprir uma missão. E muitas vezes a gente acha que essa missão é uma coisa muito específica. Então, assim, como se tivesse um endereço, um telefone, é aquilo. Tem que ir naquele lugar, fazer aquela coisa, e que isso seria a missão. Não é exatamente assim, pode até incluir isso, mas não é exatamente assim. Muitas vezes, e pelo menos o aprendizado que eu tirei dessa conversa que eu tive, a gente tem uma essência. E se a gente consegue, e prestem atenção que o que eu vou falar é de uma sutileza, assim, é uma coisa assim muito sutil. Se a gente consegue detectar essa essência da gente, e se a gente consegue vibrar isso de uma forma mais ampla, ou seja, se a gente tem consciência da nossa essência e a gente assume, absorve e emana essa essência, a nossa simples presença num determinado lugar, por exemplo, ela já pode ser a efetivação do cumprimento da missão. Deu para entender? Vamos tentar de um outro caminho. Se eu percebo que eu tenho uma energia de fogo, do elemento fogo, e ao mesmo tempo do elemento terra muito forte, se eu percebo que na minha origem espiritual, em outras vidas, enfim, se eu percebo que eu trago comigo uma vibração que tem essas características do fogo, da terra, se eu já realizei em outras vidas algum trabalho ligado ao despertar da Kundalini, ao despertar desse fogo interior, e se eu sei disso, e se eu consigo vibrar isso, o simples fato de eu estar num lugar, num determinado momento, eu já vou estar ali emanando essa energia, vibrando essa energia, e de alguma forma eu vou estar contribuindo com as outras pessoas que estão ali e que por acaso não tenham isso.
Da mesma forma que outras pessoas podem estar também despertando para a essência delas, descobrindo isso, emanando isso, e elas podem de repente estar contribuindo comigo para algo que eu também não tenho. Então vocês percebem que é uma coisa muito mais sutil. É difícil da gente entender, porque como a gente está nesse mundo das 3 dimensões, como a gente vê as coisas todas como muito palpáveis, muito concretas, a gente entende que uma missão é tipo missão impossível. Sua missão aí você tem que ir lá e tem que fazer aquilo. E às vezes, antes de fazer aquilo, não é que você não possa também fazer algo específico. Eu, por exemplo, acredito, sinto, percebo que uma das minhas missões é trabalhar com essa parte terapêutica, né? É auxiliar de alguma forma as pessoas a despertarem para elas mesmas, perceberem a essência delas, o que elas poderiam estar fazendo, o que elas ainda não estão fazendo, onde que elas podem melhorar de alguma forma a vida delas, o ser delas. Eu acredito que isso seja uma das minhas missões. Mas muito antes disso, o mais importante é eu ter essa percepção da minha essência e simplesmente emanar isso. E quando a gente consegue perceber esse tipo de coisa, é engraçado isso. Eu tive essa vivência hoje, foi muito intensa. Conforme a gente ia conversando sobre isso, ia falando sobre isso, eu acho até que por isso que eu tô com essa energia toda agora, eu fui despertando em mim, percebendo coisas, lembrando de coisas, e eu fui me sentindo, eu parecia um gerador de energia, assim, tchom, tchom, tchom. Então eu fui percebendo que realmente é como se naquele momento esse despertar tivesse ativado em mim isso, e daí eu comecei a vibrar exatamente essa minha essência. Eu achei isso muito, muito, muito forte, foi uma experiência muito forte. E nem sempre é tão fácil a gente descobrir isso. Eu tenho um caminho espiritual muito antigo. Eu vou falar assim, oficialmente, eu comecei a pegar livros sobre questões espirituais, enfim, me aprofundar nisso. Eu me lembro que caiu na minha mão na faculdade ainda um livro da Rosa Cruz e eu comecei a ler e tal. Eu devia ter uns 19 anos, talvez. Então, assim, é antigo. E antes disso, eu era questionadora. Eu estudei em colégio de irmãs até me formar no ensino médio. E imagina, né? As discussões em que eu me metia lá dentro. Porque eu sempre fui muito questionadora. Eu acho que a gente é algo que não é racional, é algo que a gente sente. Alguém chega pra você e fala, a verdade é essa. E dentro de você tem uma coisa falando assim, não é isso, ou não é só isso, tem mais coisa. E eu sempre fui muito faladeira e muito expressiva, e aí começava a discutir, né? Falando, não, mas peraí, isso daí... Não... Enfim, me meti em algumas enrascadas, inclusive com as próprias freiras. E então, assim, o caminho espiritual para mim é uma coisa muito antiga, muito antiga. Isso tirando as coisas assim mais sutis, como o fato de a minha infância inteira eu tinha sonho lúcido. Eu sabia que eu estava sonhando. Eu acalmava as pessoas no sonho quando algo dava errado, falava, não, fica calma, porque esse é o meu sonho, eu vou resolver isso. E eu resolvia, e eu tinha essa consciência, e eu conseguia acordar, e no dia seguinte eu falava, pera lá, eu quero terminar de resolver aquela história que eu sonhei ontem, e eu deitava, dormia e voltava para aquele mesmo lugar e aquela mesma situação. Isso é uma vivência espiritual. Não tem nada a ver com religião, mas isso é uma vivência espiritual. E a minha infância, eu lembro assim, 5, 6 anos de idade, eu tinha isso. Eu já funcionava desse jeito. Então, pelo fato de ter essa vivência espiritual há tanto tempo,
hoje eu tive a oportunidade de recolher dados e informações de muito tempo atrás, que de certa forma desvendam essa coisa da minha essência e dá uma sensação de estar conectada com a essência, que é o nosso Deus interior, a nossa deusa interior. E isso traz um bem-estar muito grande, uma força muito grande, uma alegria, uma confiança. Ninguém está aqui à toa. Isso eu posso afirmar para vocês. A gente não tem certeza de tudo nessa vida, mas isso eu posso afirmar para vocês. Ninguém está aqui à toa. Ninguém vivencia determinado tipo de coisa à toa. Tudo tem uma razão. É um aprendizado, é um treinamento, é uma nova descoberta, e a gente precisa olhar para isso com gratidão. O 8 de paus, ele tem muito isso, esse entusiasmo, essa alegria, assim, a paixão. Lembra das setas da paixão que eu falo, vira e mexe? Que é um dos significados do 8 de paus? Não é só paixão por alguém, é a paixão pela vida, é a paixão por um projeto, um ideal, é a paixão no sentido da força vital, da energia, tá vivo. Cada um funciona de um jeito, eu sei, mas eu particularmente eu não consigo imaginar que uma pessoa possa ter bastante energia vital se ela não sorri, se ela não expressa isso, se ela não é uma pessoa apaixonada pela vida. Eu não consigo entender como é que pode. De repente pode ser que tenha gente assim? Eu acho que sim. Não sei, né? De repente um monge, não sei. Mas olha que eu já conheci uns lamas tibetanos que são bem animadinhos. Não tem nada a ver com isso que a gente imagina daquele e ficar lá assim meio alheio a tudo. Eu acho que não precisa ser desse jeito. Pelo menos eu gosto de ser assim, mais animadinho. Então, gente, o que a gente pode usar de tudo isso que eu falei, que foi só um pedacinho de tudo que eu conversei hoje, com esse 8 de paus, nesse domingo de regência solar, em que a gente vai estar exatamente, o sol é isso, é a essência. O que a gente pode fazer? Eu acho que o primeiro passo é esse, olhar no espelho e se perguntar assim, qual é a minha essência? O que eu consigo lembrar de mim, de um tempo mais remoto, quando eu era bem pequenininha? Vocês conseguem lembrar de quando vocês eram bem pequenininhos? A minha lembrança mais antiga, eu tinha um pouco menos de 3 anos de idade. É a lembrança mais antiga que eu tenho. Eu sei de pessoas que simplesmente não se lembram da infância. 10 anos para baixo elas não lembram onde moraram, coisas que aconteceram. E assim, eu acho importante a gente ter essa lembrança, porque é uma forma de ter consciência de si mesmo. E daí, assim, eu acho que um passo legal é esse. Tenta lembrar qual é a memória mais antiga que você tem, o que aconteceu. Você se lembra do lugar onde você estava, com as pessoas que você estava, como é que você era, o que você sentia. Vocês conseguem lembrar disso? Eu não sei, eu sou uma pessoa muito sensorial. Eu tenho uma coisa assim muito, muito forte. Eu não sei se é porque com 6 anos de idade, eu já tive que começar a usar óculos. Então, assim, visão nunca foi uma coisa muito apurada em mim. Então, assim, eu sou muito ligada em som, música. Eu tenho lembranças que estão diretamente associadas a uma determinada música. Perfume, cheiro de gente, cheiro da mãe, cheiro do pai, do irmão, do namorado, aquele lá longe que você teve não sei quanto tempo, um perfume que alguém muito especial usava. Quando eu tinha uns 15 anos, eu namorava um menino muito legal, muito gente boa, que é meu amigo até hoje.
E eu fui viajar de férias com os meus pais, a gente era muito novinho e eu fui com os meus pais. E aí foi muito legal, porque ele usava um perfume que eu adorava. E daí ele pegou um lenço dele e espirrou o perfume ali no lenço e me deu para eu levar, para matar a saudade. Então eu ficava, cheirava assim, enfim, lembrava dele. Então assim, eu sempre tive essa conexão muito forte assim com os sentidos e gosto de coisa. Então assim, eu me lembro do gosto, eu tenho a memória do gosto, do sabor de um sorvete que eu tomava quando eu vim aqui para São Lourenço, quando a minha avó ainda tinha casa aqui. A minha avó vendeu essa casa, eu estava com 8 anos de idade. E era um sorvete que era assim, era um quadradinho e com um wafer em cima e outro embaixo, era um sanduichinho de sorvete. E eu lembro do gosto, exatamente como é que era o gosto desse sorvete. Eu nunca mais consegui encontrar em lugar nenhum um sorvete desse. Então, assim, conforme a gente vai despertando para essas memórias, a gente vai acessando a coisa mais antiga da gente mesmo que a gente consegue lembrar. Então, a gente vai chegando mais perto da essência, de um momento em que a gente estava menos influenciado, menos mexido ou condicionado pela educação familiar, pela escola, pela sociedade, de um modo geral, pelos amigos. Então a gente vai conseguir chegar um pouquinho mais perto dessa essência nossa. É de uma maneira bem prática. Você vê que não é nenhum ritual, não é nada assim tão complicado. Então isso é uma coisa bem legal de fazer. E outra coisa é se abrir a isso, colocar o intento nisso, para você ter essa percepção num sonho, por exemplo. É muito legal. Eu já tive alguns sonhos bem bacanas em que me era mostrado assim, coisas relacionadas à minha essência. Então eu acho que essa é a dica caprichadinha do 8 de paus pra gente seguir hoje. Vê se vocês dão uma comentadinha depois, gente. Eu sei que domingo todo mundo sai pra passear, mas depois comenta, porque isso é uma coisa que me interessa muito. Saber esses processos das pessoas, eu acho muito legal isso. É pra minha pesquisa. Eu sou uma eterna pesquisadora. Tá bom, gente? Então é isso daí. Um ótimo domingo para todo mundo. Descansem bem. Aproveitem essa energia intensa do 8 de paus para começar a semana aí cheio de disposição. Tá bom? Tchau, tchau.